Olá, amigos e amigas. Hoje nós vamos falar de 3 aprendizados da vitória de Davi sobre Golias. Aprendizados que podem mudar a sua vida para sempre. Vamos lá, vamos até a oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a leitura está lá em Samuel, livro de Samuel, primeiro livro, capítulo 17, do versículo 32 em diante. Mas só para contextualizar esse momento da leitura aqui, Golias já tinha desafiado o exército de Israel. O que aconteceu? Naquela época, ambos os exércitos tinham um grande poder e eles não queriam ou estavam evitando se enfrentar porque sabiam que haveriam muitas perdas. Então, os filisteus encontraram uma saída, que era colocar Golias para enfrentar um desafiante do exército de Israel, e com essa vitória eles poderiam evitar muitas perdas e ganhar a guerra, né? Claro, se Israel aceitasse. E na cabeça deles era óbvio que era impossível vencer Golias, porque era um guerreiro muito forte e muito grande, como está aqui na palavra, né? E aí o trecho da leitura é assim: Davi disse a Saul: que ninguém perca coragem por causa dele. O teu servo irá lutar com esse filisteu. Mas Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi acrescentou mais: Yahvé me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Davi tomou na mão seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as pôs no seu bornal de pastor, o seu surrão. Depois apanhou a sua funda e avançou contra o filisteu. O filisteu se aproximava cada vez mais de Davi, precedido de seu escudeiro. O filisteu pôs os olhos em Davi e assim que o viu menosprezou, porque era jovem, era ruivo e de bela aparência. O filisteu disse a Davi: sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Mas Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, venho a ti em nome de Yahvé dos exércitos, o Deus das linhas de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo, Yahvé te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do acampamento filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e toda essa assembléia conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concederá a vitória, porque Yahvé é o Senhor da batalha, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu rapidamente das linhas e correu para o encontro do filisteu. Davi pôs a mão no seu bornal, apanhou uma pedra que lançou com a funda e atingiu o filisteu na fronte. A pedra se cravou na sua testa e ele caiu com o rosto no chão. Desse modo, Davi venceu o filisteu com a funda e a pedra. Feriu o filisteu e o matou. Não havia espada nas mãos de Davi. Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou da bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, 3 aprendizados bem rapidamente, mas muito profundos e significativos para a nossa vida. O primeiro deles é uma batalha que parecia impossível, ou seja, um grande desafio, né? E na nossa vida muitas vezes a gente enfrenta isso.
pode ser realmente uma coisa que para nós parece impossível, pode ser uma dor, uma doença, pode ser muitas coisas, pode ser até mesmo ser um sonho. E as impossibilidades que a gente imagina nos faz muitas vezes desistir, nos faz parar de sonhar e também nos faz parar de lutar. Isso, meus amigos, é porque nós não estamos aqui como Davi lutando com o Senhor. Davi é muito claro desde o início, a sua fé aqui é demonstrada de uma forma muito intensa. Davi diz, né? É o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Quantas vezes na nossa vida, irmãos e irmãs, nós não colocamos Deus na batalha, não colocamos Deus nos desafios, não colocamos Deus nos nossos sonhos. Primeiro ponto, a partir de hoje, grave esse aprendizado, seja lá qual for a sua luta, a sua batalha, o seu impossível, coloque Deus em primeiro lugar, saiba que Ele está contigo antes de qualquer coisa. Segundo aprendizado, Golias era um guerreiro muito experiente, mas também muito grande, como está aqui na escritura. E realmente era uma pessoa de estatura maior de 2 metros, né? Porém, a sua maior vantagem também pode ser a sua maior fraqueza. Assim também é o demônio. Ele é um inimigo feroz, um inimigo que a gente sabe, né? Um anjo caído, um anjo criado por Deus, com grande poder. É mais inteligente que nós, é um ser espiritual que tem poder que a gente desconhece. Então, se a gente enfrentar cara a cara, né, como se Davi aqui tivesse feito, se ele tivesse ido de espada a espada com Golias, provavelmente não teria obtido a vitória. E assim também é o inimigo. Se nós formos negociar com o pecado, conversar com a tentação, esquece, acabou, vai perder. Essa batalha não é justa. Mas o Golias, na sua vaidade, na sua soberba, não percebeu sequer que Davi tinha uma estratégia diferente. Davi nunca pensou em enfrentá-lo com uma espada. Sequer tinha uma espada. Davi foi enfrentá-lo com uma funda, com uma pedra, uma arma bem poderosa e uma estratégia diferenciada. E claro, a maior vantagem de Davi, que era a sua força, a sua grandeza, na verdade foi a sua maior fraqueza, porque quanto maior o alvo, mais fácil de acertá-lo. E assim Davi o fez, acertou o alvo em cheio. O inimigo também é assim. O diabo, a gente não deve enfrentá-lo face a face, cara a cara. Nós devemos manter sempre uma distância e sempre uma distância segura do pecado. Usar as armas de Deus, o poder de Deus, do sacramento, das orações, aí sim nós obteremos a vitória pelas mãos e armas do Senhor. E nós devemos seguir nessa estratégia e nunca bater de frente com o inimigo que é muito ardiloso, covarde e inteligente. Terceiro aprendizado. No final do texto, o último versículo que eu li, muito interessante. Davi correu, botou os pés sobre o filisteu, tirou a espada das suas mãos e cortou a cabeça de Golias. Mas ele já tinha obtido a vitória. Por que ele fez isso? Qual o sentido, né? Meus irmãos e minhas irmãs, a humildade de Davi é tremenda. Ele sabia que ele não queria correr nenhum risco. Ele não estava caindo na sua vaidade de achar que a vitória já era sua. Então ele foi lá com a própria espada garantir que a vitória realmente acontecesse. E para a nossa vida, qual é o aprendizado? Muitas vezes a gente acha que vence uma batalha, a gente acha que conquista uma coisa muito difícil. Rapidamente a gente para de orar, a gente diminui a frequência nas missas, para de viver os sacramentos, faz a confissão
uma vez, acha que já está suficiente, passa meses ou anos sem fazer uma nova confissão, vai à missa com uma certa frequência durante a quaresma e depois para de ir, reduz a frequência, acha que já está bom o suficiente. Meus amigos, minhas amigas, a gente precisa cortar a cabeça do Golias. Não é porque você conseguiu uma vitória aqui, uma graça ali, Deus te deu muitas bênçãos, e aí você acha que está tudo bem, que pode diminuir a intensidade da oração, do esforço, da vivência dos sacramentos, da Santa Missa. Não faça isso, corte de vez a nossa tentação de achar que está tudo bem, né? Busque sempre o Senhor antes de tudo, viva os sacramentos, corte a cabeça do Golias, elimine de vez o pecado da sua vida, vivendo exatamente conforme a vontade de Deus. Isso é esperado. Então, esses 3 pontos que eu coloquei podem mudar a nossa vida de uma forma definitiva. O primeiro, colocar Deus em tudo. O segundo, por mais difícil que pareça, aquela vantagem do inimigo, na verdade, é a sua maior fraqueza. Sejamos humildes e lutemos na distância correta e com as armas do Senhor. E por último, corte a cabeça do Golias, não fique se afastado de Deus, afastado dos sacramentos ou da Santa Missa. Amém? Vamos fazer o nosso memorário a São José. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Um último ponto muito importante. Com essa história, a gente lembra de Davi durante todos os séculos, né? Já tem aqui mais de 2000 anos, né? Essa história. E até hoje nós escutamos a grande vitória que foi Davi contra Golias. Pensem comigo, se Davi tem grandes méritos por proteger Israel do inimigo, imagina São José por proteger Jesus. Quantas vezes São José protegeu o menino Jesus ainda neném, o alimentou, o nutriu, né? O educou, o guiou na vida e na educação, nos ensinamentos de Deus. O quão não é glorioso o nosso São José. Que São José possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.